Como medir a intensidade de uma força? Calculando a intensidade da força. Entenda a relação entre força, massa e aceleração. A intensidade da força aplicada a um determinado objeto é o produto entre sua massa e sua aceleração. Podemos representar essa relação através da seguinte fórmula: força igual a massa x aceleração. Para calcular numericamente uma força, há outros detalhes aos quais você deve estar atento. Para a massa, a unidade de medida padrão é o quilograma, kg. Já para a aceleração, a unidade padrão é o metro por segundo ao quadrado, ms ao quadrado. Finalmente, para a força, a unidade padrão é o newton, n. O newton é uma unidade derivada, onde 1 n igual a 1 kg por ws, 1 metrperpesquarescond. Determine a massa do objeto. Por definição, a massa de um determinado objeto é a quantidade de matéria que ele contém. A massa é uma característica particular de um objeto, que não muda, não importa onde ele se encontre. Já o peso depende da aceleração gravitacional de onde o objeto estiver. No sistema métrico, a massa pode ser expressa em gramas ou quilogramas. Para o exemplo, vamos considerar um caminhão com a massa de 1000 kg. Utilize uma balança de feixe triplo ou de 2 pratos para determinar a massa do objeto. Esta estará expressa em quilogramas ou gramas. Determine a aceleração do objeto. Por definição, a aceleração é a variação na velocidade do objeto por uma determinada unidade de tempo, além de representar um aumento na velocidade. A aceleração pode expressar uma perda de velocidade ou mesmo uma mudança de sentido na trajetória do objeto. Assim como utilizamos um velocímetro para medir velocidade, podemos obter a aceleração de um objeto através de um acelerômetro. No nosso exemplo, vamos supor que o caminhão de 1000 kg de massa possui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. No sistema métrico, a velocidade pode ser expressa em centímetros por segundo, cm/s, ou metros por segundo, ms, enquanto que a aceleração pode ser apresentada em centímetros por segundo ao quadrado, cm/s ao quadrado, ou metros por segundo ao quadrado, ms ao quadrado. Multiplique a massa do objeto pela sua aceleração. O resultado desse produto é a intensidade da força. Aplique os números obtidos para a massa e para a aceleração na equação para conhecer o valor da força aplicada nesse objeto. Não se esqueça de que a sua resposta deve ser expressa em newtons. N. Força igual a massa x aceleração. Força igual a 1,000 kg por ws 3 metrperpesquarescond. Força igual a 3000 N. Conceitos avançados. Descubra o valor da massa caso você tenha a força e a aceleração. Se você conhece os valores da força e da aceleração, basta aplicá-los na fórmula para encontrar a massa desse objeto. Faça da seguinte maneira: força igual a massa x aceleração. 3n igual a massa x 3 metros por segundo ao quadrado. Massa igual a 3n, 3 metros por segundo ao quadrado. Massa igual a 1 kg. Descubra o valor da aceleração caso você tenha a força e a massa.
Se você conhece os valores da força e da massa, basta aplicá-los na fórmula para encontrar a aceleração aplicada nesse objeto. Faça da seguinte maneira: força igual a massa x aceleração. 10N igual a 2 kg x aceleração. Aceleração igual a 10N, 2 kg. Aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração do objeto. Caso você tenha o valor da massa. Para encontrar o valor da força basta apenas descobrir o valor da aceleração que esse objeto sofreu. Para obter acento circunflexo lá matematicamente, utilize a seguinte expressão: aceleração igual a velocidade final, velocidade inicial, variação do tempo. Exemplo: caso um corredor alcance a velocidade 6 metros por segundo em 10 segundos, qual foi sua aceleração? Temos que o valor da velocidade final é de 6 metros por segundo. Considerando que ele saiu do repouso, a velocidade inicial é de 0 metro por segundo. O tempo do seu percurso foi de 10s. Aceleração igual a 6 metros por segundo a 0 metro por segundo. 10s igual a 6 metros por segundo. 10s igual a 0,6 metro por segundo ao quadrado.